Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos no nosso distanciamento mais uma vez, né? Distanciamento social. A gente quer rogar ao Senhor para que isso seja breve. A gente não fique muito tempo com esse tempo a não reunirmos, né? Eu queria que a gente orasse para o nosso estudo da terça-feira, buscando a orientação de Deus a fim de que possamos entender, uma vez que Deus já falou no meu coração, no preparo desse estudo. Vamos orar então, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer pela bênção que o Senhor nos concede de estarmos com a Tua Palavra diante de nós, a fim de sermos alimentados por ela e também, ó Deus, sermos apresentados diante do Senhor como aquele que conhece de fato a vontade do Senhor, que é perfeita, boa e agradável. Senhor, nos dá o entendimento nesta noite, a fim também, ó Deus, que possamos sermos úteis nas Tuas mãos para pregarmos, anunciarmos a palavra de salvação ao mundo tão conturbado, Deus, que nós estamos vivendo. Também, ó Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude no entendimento, a fim de que possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Aproveita esse momento, Deus, para pedir a Tua bênção sobre os meus queridos que estão em casa, que a graça do Senhor, meu Deus, esteja enchendo o coração de cada um, que a alegria do Senhor possa ser o motivo da satisfação de cada um. Em Cristo Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém? Muito bem. Domingo nós começamos aqui falando a respeito do tema Paz com Deus e também, né, a abordagem sendo em cima de um texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 23, que é para que te vá bem. Para que te vá bem, nós dissemos aqui que é preciso, à luz do texto, é preciso nós ouvirmos a voz de Deus e também andarmos nos seus caminhos. Se você abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 7, versículo 23, você vai encontrar esse texto que eu estou referindo aqui, né? O texto aponta aqui para um tempo em que Israel vivia dissolutamente, desobediente, avesso a Deus, ao que havia libertado eles do Egito, e Deus diz que quando libertou o povo do Egito, Ele não pediu a eles sacrifícios, versículo 22, mas Deus ordenou a eles uma coisa, que era ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos. E Deus disse que se eles ouvissem a voz dele, Ele seria o Deus deles e eles seriam o povo dele. E andar nos caminhos do Senhor, isso faria com que eles fossem prósperos, abençoados. Não traduz a palavra próspero, por gentileza, como a conquista de bens pura e simplesmente, tá? Mas são sim as bênçãos do Senhor, ok? Tá bom? Nós fizemos uma conexão também com ouvir e obedecer a voz do Senhor com Deuteronômio 28, aonde ali nós olhamos as bênçãos decorrentes da obediência, aonde Deus traria toda sorte de bênção para eles se eles ouvissem os mandamentos e estatutos do Senhor e andassem neles. E nós vemos isso aqui. E por que isso daqui, irmãos, que nós estamos conversando aqui nesta noite sobre isso? Agora vamos retomar a que falamos domingo, mas a título de estudo sobre a voz de Deus. E eu quero convidar você, eu preparei a aula de hoje aqui em alguns blocos, na verdade 2 blocos, né, com algumas divisões aqui. E quero começar, a título de introdução, eu quero começar trazendo você uma reflexão sobre uma expressão que é muito comum se ouvir em determinados momentos, aonde se diz que a voz do povo é a voz de Deus. Seria de fato assim mesmo? A voz do povo realmente é a voz de Deus? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa expressão aqui, tá? Então eu vou fazer essa pergunta aqui para a gente começar. Estou falando sobre ouvir a voz de Deus, porque nós vivemos num tempo onde a voz de Deus ela está sendo posta em xeque, né? E eu listei aqui, dividi nosso estudo de hoje
em algumas partes, né, duas grandes partes, que é o primeiro e o segundo bloco, e também colocando no primeiro bloco como sendo a voz de Deus no Antigo Testamento, a voz de Deus no Novo Testamento e a voz de Deus pela pregação da sua palavra. E no segundo bloco eu coloco discernindo a voz de Deus. E aí dividindo voz de Deus e voz do diabo. Ok? Então a gente já vai partir disso aqui. Ok? Bom, o nosso texto básico fica como sendo aqui Jeremias 7:23. A gente vai ver bastante outros textos aqui e olhando para esse princípio aqui da primeira divisão. Então, primeiro bloco, eu diria para vocês, falando um pouquinho sobre a voz de Deus no Antigo Testamento. Eu queria que você voltasse um pouquinho no tempo bíblico e olhasse para a voz de Deus no Éden, ou seja, na viração do dia, quando Deus conversava com o homem todos os dias. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 3, versículo 8, e diz assim: quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então o texto, a palavra de Deus diz que Deus falava ao homem, Deus verbalizava. Importante dizer que não havia presença física de Deus, mas a voz de Deus, todos os dias, ela aparecia, ela ecoava aos ouvidos de Adão e Eva. Temos um outro que eu listei aqui também, e você pode ir lembrando aí de tantos quantos, mas é de Samuel. Quando Deus chama Samuel, ele estaria ali com o profeta Eli, e aí ele ouve uma voz. Não discernindo essa voz, ele vai até o profeta e pergunta ao profeta se ele o havia chamado. E o texto sagrado diz que isso aconteceu por 2 vezes, quando na terceira ele teria respondido, segundo a instrução do profeta de Deus, que ele devia dizer: fala que o teu servo ouve. Ou seja, Deus falara com Samuel, e a palavra que Deus manda a Samuel era um chamado: Samuel, Samuel, né? Todos nós lembramos disso aqui. Deus então falava às pessoas, né? Uma terceira pessoa é o profeta Isaías, e aqui eu coloco não apenas o profeta Isaías, mas todos os profetas. Deus estaria ali falando com eles, e eles comunicando a voz de Deus ao povo. Eu peguei Isaías aqui porque me vem à memória aqui, eu gosto muito desse texto, aonde Isaías ele tem um chamado dele, Deus o chama, né? E ele diz, né, que no capítulo 6, versículo, vamos ler aqui, lembrar apenas aqui, no ano da morte do rei Uzias, Isaías, vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as asas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Ou seja, Deus também falava através de visões aos seus profetas no passado, ok? Mais seria um quarto aqui, Moisés. Moisés também é o profeta que também aponta para a pessoa de Cristo, que Deus fala com ele através da voz
né? Nós vemos voz na montanha, Deus conversando com Moisés, Deus falando com ele. Nós vemos também a chamada teofania, que foi Deus falando através de uma sarça que se ardia em fogo e não se consumia. Então Deus falava assim também ali no Antigo Testamento e falou assim para Moisés. Um quinto, eu peguei Abraão porque o pai da fé, assim as escrituras nos ensinam, que ele também tinha um relacionamento com Deus muito próximo. Deus não apenas fala com ele em voz, de forma que se escute apenas, né, não dá de ver, mas também mandando anjos. Ou seja, quando Deus mandava um anjo, ali era a própria presença do Deus falando ao seu servo, né? Presença, irmãos, para entender também que é a questão de um anjo, representa a figura de Deus, mas não é Deus ali incorporado, tá? Só para a gente entender isso aqui. Então, olhando para como Deus, a voz de Deus no Antigo Testamento, de diversas formas nós vemos isso. E sempre Deus chamando para o povo dar ouvidos à sua voz. Ouça, Deuteronômio 28, né? Se atentamente, vou até lembrar aqui para não perder nada aqui, Deuteronômio 28, ele diz assim, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno. Então, se atentamente ouvir, Deus estava o tempo todo chamando o povo no Antigo Testamento para que atentassem para a sua voz. Deus queria que isso acontecesse, né? Muito bem, isso é o Antigo Testamento. Eu vou listar com você algumas coisas no Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança. O que acontece aqui no Novo Testamento? Deus continua falando no Novo Testamento. Eu pensei em dois personagens, você pode colocar mais, mas pensei em dois personagens que um é o apóstolo Paulo e Pedro, que eles têm também essa questão de ouvir a voz de Deus, não apenas por palavras, assim, a voz em si, mas também por visão. Lembrei aqui Paulo e Pedro por essas questões assim, sabe? Foram instruídos por Deus pela sua voz e pela sua visão. Ou seja, Deus continua falando no Novo Testamento, tá? A questão agora nem todos receberam essa voz de Deus no Novo Testamento, mas receberam de outra maneira. Que maneira foi essa? E eu quero olhar com você aqui de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Timóteo não teria, pelo menos não temos esse registro, de que Timóteo teria ouvido a voz de Deus como Paulo ouvira, né? Mas ele está falando para Timóteo uma maneira de se ouvir a voz de Deus. E a maneira de se ouvir a voz de Deus, ele diz lá no capítulo 3, 14 a 17, diz assim, olha, tu porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Aí ele vai falar, aqui esse texto pode remontar a sua mãe e a sua avó, que doutrinaram ele, também do que Paulo havia ensinado a ele, né? Mas enfim, com base em que os seus pais e o apóstolo teriam ensinado a Timóteo, né? E aí vai mostrar agora, né? Que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem mostrar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí, da onde sai isso? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo está falando para Timóteo, para ele permanecer naquilo que ele aprendeu, seja pela sua mãe, pela sua avó ou por ele mesmo. E eles teriam aprendido das Escrituras. Entenda também que Novo Testamento não tem ainda, então Timóteo teria sido instruído com todo o compêndio do Antigo Testamento. O Novo Testamento está sendo construído, tá? Mas uma vez que nós entendemos e aceitamos a inerrância e também
as Escrituras como sendo, todo esse contexto que nós temos de os 66 livros da Bíblia, como sendo palavra de Deus, então ele se refere a toda a Escritura, mesmo essa que ele está sendo construída ainda. Mas eu quero mostrar para você o seguinte, que a voz de Deus no Novo Testamento, ela continua, ela permanece, a fim de, ou melhor dizendo, estando ela noutro formato para muitos, né? E um texto também clássico de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai falar que Deus não se comunica a todos como se comunicou com o apóstolo Paulo, comunicou com Pedro, comunicou com Moisés, comunicou com Abraão, comunicou com Samuel, comunicou com Adão, mas ele se comunica a todos. Vamos olhar em Hebreus? Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou por Jesus Cristo, o seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, ele está dizendo agora, no Novo Testamento, que a voz de Deus é manifestada na pessoa de Cristo. Ele falou no tempo em que ele estava ali, ele falou no tempo da seu ministério terreno, e também ele inspira os seus servos, a escreverem a sua palavra, que são os evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, Pedro, e aí ele inspira esses homens para eles falarem da parte de Deus. Ou seja, quando nós pegamos o Novo Testamento, nós estamos ouvindo a voz de Deus. O Antigo nós já vimos, né, também, mas o Novo Testamento e Antigo Testamento, voz de Deus para o seu povo, tá? E aqui, queridos, fica uma coisa para a gente pensar sobre a bênção, que é que nós temos de ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. É interessante que nós temos a voz de Deus no momento em que a gente abre, ou no momento também que a gente lembra das Escrituras, fica meditando na palavra, e é muito interessante, nós temos a voz de Deus a todo tempo. O tempo em que nós precisamos, ela está à nossa mão. Olha que bênção, que dádiva do Senhor isso, né? Tem outra referência que é em Hebreus ainda, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O escritor aos Hebreus traz essa questão daquilo que se ouviu, a palavra escrita, que é a palavra de Deus, a fim de que não desviemos dela. No capítulo 4, versículo 12, diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então está mostrando o que é a palavra de Deus para nós, os cristãos. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É interessante isso, a utilidade ou por que a palavra de Deus está para nós, porque a voz de Deus está para nós, porque ela é viva e eficaz, e ela é algo, o que eu diria aqui, né, é algo que sustenta a nossa alma. Coadunando com esse sustento, dá uma olhadinha no capítulo 6, versículo 4, 5 e 6 de Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que de uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Só para a gente entender esse texto, que ele parece até, tem algumas coisas meio parecendo estranhas, né? Mas não são.
falando a ideia de que alguém que já nasceu de novo perdeu a salvação. Deixa eu contar uma coisa para você, não é isso, tá? Não é isso. Aquele que, esse texto aqui, ele tem um exemplo muito bacana para a gente dar sobre esse texto, tá? Esse que teria conhecido os mistérios de Deus, né? As coisas, lembra de Judas, alguém que andou com Jesus, alguém que curou em nome de Jesus, alguém que era contado entre os 12, ele teria então abandonado, mas a palavra diz que Judas nunca foi um dos 12, tá? Mas eu quero mostrar sobre isso aqui, sobre o sustentar da palavra até o final. Aquele que realmente ouve a voz de Deus, ele é sustentado pela sua palavra, tá? Seria então, nós pensamos aqui no Antigo, no Novo Testamento. Agora eu quero que você olhe para um terceiro ponto desse primeiro bloco, que é a voz de Deus pela pregação da palavra, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. E aqui eu tenho um material aqui do mestre Paulo Anglada, e ele é mestre, doutor, é uma bênção esse servo de Deus, e presbiteriano. E ele, na sua dissertação a respeito de pregação, ele também elabora um artigo sobre a hermenêutica e a pregação, e ele diz assim, olha só, irmãos, que interessante a fala do doutor Paulo Anglada aqui, sobre a voz de Deus pela pregação da palavra. Deixa eu apenas, antes de ler aqui, eu quero mostrar para você aqui que a voz de Deus aconteceu no Antigo, a voz de Deus aconteceu no Novo, a voz de Deus acontece pelas Escrituras. Agora a voz de Deus por meio da exposição do texto sagrado. E olha uma observação crítica que o reverendo Paulo Anglada faz. Ele diz assim, olha, a pregação como uma forma distinta de comunicação da vontade de Deus, revelada na sua palavra, está em declínio, pois em muitas igrejas ela tem sido substituída por um número cada vez maior de atividades. Eu estou trabalhando com você aqui esse artigo dele, mas eu queria que você parasse para pensar um pouquinho sobre isso, tá? Aí ele continua. Muitas são as razões para o declínio da pregação no nosso tempo. Um deles, o surgimento de novos meios de comunicação e de novas mídias interativas. A aversão do homem pós-moderno pela verdade objetiva e absoluta. A secularização da sociedade. O afastamento do cristianismo das Escrituras e a própria corrupção da pregação. Eu lendo um artigo desse, você talvez ouvindo o que eu estou dizendo aqui, na verdade apenas o que o doutor Anglada falou, a gente fica assim, a voz de Deus por meio da pregação da palavra, Deus ainda fala por meio da pregação da palavra, entendendo aqui que há uma aversão, há uma corrupção por parte do pregador, os ouvidos estão fechados ao que se ouve a respeito de uma pregação. A pregação estaria errada, né? Então o que seria da parte de Deus, né? Ele diz que muitos púlpitos eles estão sendo como que uma demonstração de sabedoria humana. Ele usa uma palavra aqui para discernir o que tem acontecido também nos nossos domingos, elucubrações metafísicas, estudos de coisas, tentativa de explicar o cosmos, meio de entretenimento ou embromação nos púlpitos, nas nossas salas
de escola, nas nossas aulas de escola dominical. A tentativa de ganhar o auditório, a tentativa de trazer uma novidade, às vezes tem atrapalhado a transmissão dessa voz e atrapalhado o ouvir a voz de Deus, sabe, irmãos? O Dr. Andrada, ele faz assim, né, é um mestre, né, e quando ele vai escrevendo, eu consigo entrar ali e fico pensando, são duas coisas. Uma, o pregador não estaria sendo fiel ao texto sagrado. Segundo, o ouvinte não estaria atento ao que se prega. Então, essa coisa, e o nome que eu achei melhor foi esse, essa coisa nos faz questionar o que realmente é voz de Deus. E todas essas coisas que o Dr. Anglada colocou são tendências que influenciaram, influenciam e creio que ainda irão influenciar os resultados que nós temos aí sobre esse ouvir a voz de Deus. O que realmente seria a voz de Deus? Quando eu estou pregando o texto sagrado ou elucubrações metafísicas, né? A cada um de nós que ensina, seja um pastor, seja um pregador leigo, seja um professor, qualquer um que está pregando a palavra de Deus ou que tem a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, para que ouça-se a voz de Deus, né? Mas aqui vem a expressão que eu disse no início: a voz do povo é a voz de Deus. Eu fiz essa pergunta no início, a título de introdução, só para pensar, e aqui eu quero observar um pouquinho com você. A voz do povo, ou a vox populi vox Dei, a voz do povo é a voz de Deus, foi uma expressão usada por um historiador inglês, Guilherme de Malmesbury, do século XVII. Mas eu não quero entrar na história do período histórico, mas eu queria te perguntar: a voz do povo realmente é a voz de Deus? É como se fosse a maioria está dizendo tal coisa, é a voz de Deus? A maioria venceu no voto, é a voz de Deus? Seria isso? Deixa eu colocar para você aqui que não é bem assim não, tá? Não é bem assim, mas é o que se disse e continua se dizendo. Deixa eu contar para você, lembrar você uma história que aconteceu do povo de Israel em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 e 4, mas a história, você vai lembrar da história na hora que eu começar a ler aqui, né? Diz assim, que o povo, vendo que Moisés, ele tardava em descer do monte, afinal de contas ele tinha subido do monte para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, e o povo ficou lá embaixo com o seu auxiliar, que era o seu irmão Arão. E então eles cercaram Arão e falaram para ele: olha, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a Moisés, ainda diz a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não foi Moisés que tirou do Egito, foi Deus, né? Nós não sabemos o que terá acontecido com ele, talvez ele tenha morrido. Esse é aquele período que ele passa lá de 40 dias lá no monte, né? Então disse Arão: olha, tira as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, e trazem aqui, que nós vamos fazer um ídolo aqui então. Então, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro e fez dele um bezerro fundido. E então disseram, e aí quando o bezerro estava pronto, eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E olha, irmãos, essa era a voz do povo. Aqui nós temos no entorno de 3.000 homens, fora mulheres e crianças. O texto fala isso lá no capítulo 32, versículo 28, que quando Moisés desce do monte, Deus fala para ele descer, vai lá, Moisés, que o povo está fazendo bagunça, né? Moisés desce e vê toda aquela festança. Então, versículo 28, o texto sagrado diz que os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, que era para matar todos os idólatras. E o texto diz que caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens,
sabe? Enfim, eu quero trazer dessa história o seguinte: a voz do povo era: faz um Deus, um ídolo para nós. Faz um ídolo para nós. Essa era a voz de Deus. Essa era a voz do povo. Eu só estou aqui contrapondo a voz do povo e a voz de Deus. A voz do povo não necessariamente é a voz de Deus. E se nós olharmos para o nosso tempo, nós temos visto muito a voz do povo, sabe? Muito a voz do povo. Cada um dizendo, cada um pensando, cada um achando, né? E nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Esse primeiro bloco aqui eu concluo com uma expressão de Lutero e que Calvino concordava, né? Que ele diz assim: quem não prega a palavra para que foi chamado, não é sacerdote de maneira nenhuma. Portanto, querido irmão e irmã, se você estiver ouvindo uma exposição das Escrituras ou dita exposição, faça como os bereanos, consulta, vê se é isso mesmo, para que não seja enredado por qualquer vento de doutrina, certo? Ok? Esse é o nosso primeiro bloco. Primeiro bloco, então, falamos aqui a voz de Deus no Antigo Testamento, a voz de Deus no Novo Testamento, a voz de Deus através da pregação da sua palavra. E agora, no segundo bloco, eu faço a pergunta: como discernir a voz de Deus? Ok? Por quê? Tem algumas vozes, outras, né? Ou outra voz, né? Eu coloco aqui, lembrando o nosso texto de Gênesis 3:8. A voz de Deus, diz o texto, nós já lemos: quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus que andava pela viração do dia, ou seja, Deus falava com eles. Quando Deus falou, eles se esconderam, ou seja, eles sabiam quem estava lhes falando. Eu não estou focando aqui agora que eles se esconderam, não, só estou falando que eles reconheceram a voz de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam, ou seja, eles sabiam, eles conheciam aquela voz, porque aquela voz lhes falava todos os dias, aquela voz era familiar, aquela voz, eles sabiam o que se tratava aquela voz, ou seja, eles conheciam a voz de Deus. Agora, dá uma olhadinha sobre a voz que não é de Deus, aqui especificamente capítulo 3, versículo 1, a voz do diabo. Capítulo 3, versículo 1, quando está tentando a mulher: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, disse à mulher. Olha o diabo falando através da serpente, a voz do diabo, né? A vox diaboli. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo falou. E aí Eva responde: sim, confirmou, respondendo a serpente. Versículo 4: é certo, responde a serpente, o diabo, é certo que não morrereis, porque Deus sabe o dia em que dele comerdes, os seus olhos serão abertos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deixa eu mostrar para você rapidamente aqui. A voz de Deus era conhecida por eles, a voz do diabo não era conhecida por eles, não era, mas ela deu ouvidos a essa voz. Ela deu ouvidos a essa voz. Por que Eva deu ouvidos a essa voz? Por que dar ouvidos à voz que não é de Deus? Mas a pergunta eu acho que ainda não seria essa. A pergunta seria: como saber o que é voz de Deus e o que não é voz de Deus? Eu trago uma analogia aqui que eu acho bacana, simples, é bem singela para explicar. Nós vivemos num mundo que falsifica notas, né, nota de real, todas as tantas quantas já existiram, com muita facilidade. E alguém pode perguntar: mas como que eu vou saber que uma nota é falsa? Como que eu vou saber? Não vou conseguir o trabalho aqui, eu não vou, ou eu vou pegar uma nota, como é que eu vou saber?
Tem muitas notas falsas, várias formas de falsificar uma nota. E a forma de a gente conhecer é uma só, conhecendo a verdadeira. Você não tem que conhecer todas as notas falsas. Você tem que conhecer uma nota só, que é a verdadeira. Então você pegou, olhou, não tem as características da verdadeira, então é falso. Sabe? Então, se nós olharmos para esse princípio aqui, nós vamos ver que a voz de Deus, ela é conhecida pelos seus filhos. Sabe? Tipo assim, era tão simples assim, a voz de Deus é conhecida pelos seus filhos. Adão e Eva, eles conheciam a voz de Deus, né? Eles conheciam a voz de Deus. E me remonta a um texto aqui, não, mas era uma expressão que é usada várias vezes por João no Apocalipse, que é quando ele está escrevendo as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele dizia assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. João estava dizendo ali, nessa expressão, que só iria ouvir quem Deus queria que ouvisse. E a gente pensando, olhando para isso que eu falei em cima aqui, a gente vai pensar aqui, então, como que eu vou ouvir a voz de Deus? Se eu estiver íntimo do Senhor. Se eu não tiver, eu não vou ouvir a voz dele. A perseguição às 7 igrejas da Ásia Menor é porque se outros ouvissem ou entendessem aquele escrito de João, com toda aquela linguagem, figura de linguagem, de dragão, de besta, se todos entendessem, inclusive é por isso que João escreve dessa maneira, para que nem todos entendam. Ele escreve ao anjo da igreja, que é o pastor, e o pastor iria explicar às igrejas o que realmente Deus estava falando. Então a voz de Deus, ela é transmitida aos seus filhos, né? Bom, eu trabalho aqui com você dessa maneira e na tentativa de explicar aqui Jeremias 7, 23, para que te vá bem, tá? É preciso ouvir a voz de Deus, e o texto ainda completa, né? Que é andar nos seus caminhos. Irmãos, deixa eu fazer um apelo para vocês. Hoje é muito fácil a gente ligar a nossa televisão e achar todo tipo de dita exposição bíblica. Palavras que estão trazendo ali certos refrigérios para o coração. Cuidado, nem sempre é palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, nem sempre. Eu sei que às vezes ouvir o seu pastor, né, é como está todos sempre ouvindo ele ali, quer ouvir um outro, mas pode ouvir, até porque também eu não posso fazer diferente, né, mudar, falar isso para você não fazer, mas ouça, mas com discernimento. Com discernimento, a voz de Deus, ela não se confunde. Aquilo que traz alento para a alma não necessariamente é a voz de Deus, às vezes é apenas uma autoajuda, uma falsa verdade que estão tentando trazer para você, sabe? Paulo fala, vãs sutilezas. Tenha cuidado, esteja atento, e a única maneira de você estar atento à voz de Deus é você se voltar para as Escrituras, mas aqui todos os dias. Não é leitura para cumprir uma obrigação, mas voltar-se para a palavra, assim como toda hora se está no celular, ou vendo as notícias dos últimos acontecimentos, os boletins, quantos morreram, quanto tem a estimativa de mortos, quantos leitos ainda tem que ser construídos. Aqui, vá para a palavra de Deus, alimenta-te com a palavra, vá para a Escritura Sagrada. Não estou dizendo para você largar a rede social, mas vá para a palavra de Deus. Essa semana vi uma chargezinha onde alguém que estava ligado na TV e alguém ligado na Bíblia, sabe? Como é que fica a mente de o que está ligado na TV e o que está ligado na palavra de Deus? Como é que é a mente? Como está sendo nutrido a sua mente? Sabe? O medo tem tomado conta? Ou a certeza de que Deus cuida, Deus está com você em todo o tempo? Meu irmão, minha irmã, por favor,
não seja um ET, né? Apesar de sermos extraterrestres, sim, né? Somos forasteiros e peregrinos, mas não seja um alienado a tudo que está acontecendo, mas volta-se para a palavra de Deus, ouça a voz de Deus, escuta a voz de Deus, que alimenta, que dá refrigério para a alma. Faça isso, por favor. É a oração do seu pastor. Apegue-se à palavra de Deus, tá? Faça isso. Eu queria fechar aqui com um conselho prático, que é a segunda epístola a primeira epístola de Pedro, ou melhor, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, diz assim, olha: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão simuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sorte sobre si mesmo, repentina destruição. Eu só quero essa chamada aqui que Pedro faz. Eu queria observar com você aqui, meu irmão. Tenha cuidado, mas volte-se para a palavra, tá? E tem um último, que é o 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em todo tempo oportuno vos exalte. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então cuida-se com a leitura da palavra, com a meditação na palavra. O Salmo 1 também diz que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, né? Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, tudo quanto ele faz é bem sucedido. Volta-se à voz de Deus, a palavra de Deus. Fique com essa palavra, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração como palavra de Deus para você. Não é palavra do pastor, apesar de ser seu pastor, gostar muito de você, mas eu estou dizendo aqui para você ouvir como a palavra de Deus no seu coração. Volte-se para a palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te livre da falta de desejo pelas Escrituras. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado também, Senhor, porque ela nos alimenta. Apesar, ó Deus, de não irmos para as Escrituras a todo tempo, mas o Senhor nos chama a todo tempo a voltarmos para a Escritura. Por isso, Deus, eu quero agradecer pela Tua palavra nessa noite e pela bênção que o Senhor nos dá de nos alimentarmos dela. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir, com a nossa escola dominical, às 9 da manhã no domingo, e o culto comemorando a Páscoa. Nós vamos fazer um especial de Páscoa com a nossa equipe de louvor, tá certo? Então, fiquem na oração e nesse aguardo. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro.